Cara, a gente devia comprar umas cervejas boas pra botar no programa, né? Sim, tipo Bud. Sejam bem-vindos! Faltou o salve, galera. Salve, galera! Sejam bem-vindos ao programa 31 do Fake Sherman, com ele, o mais motherfucker de todos e feio, Fake Sherman! I want to be a billionaire, so fucking bad. Cara, Essa música é muito gay, cara! Nada contra gays, mas que essa música é gay, né? cara, tu me assusta, tipo, muito, às vezes, muito. Relaxa. O programa de hoje é sobre um assunto que talvez as pessoas que começaram a ver NFL agora não conheçam muito bem, provavelmente não conhecem, mas é um assunto que chama a atenção de todos, aqueles que gostam e entendem profundamente de NFL e aqueles que estão começando agora, que é o seguinte, Money! Johnny Manziel, show me the money! Exatamente. A gente vai falar sobre o salário, especificamente de um exemplo, que é o do Von Miller, e entender o porquê que o Von Miller não aceitou um dos maiores contratos de salário da história. Fake Sherman, explica pra gente por que o Von Miller não aceitou 114,5 milhões em 6 anos. Só pra deixar mais drástico, na época do dólar era 4.1, 4.2, o salário dele só ia dar tipo R$500 bilhão. Em 6 anos. Simples. Enquanto você está aí terminando a faculdade, ele ganhou R$500 bilhão. Ganharia, né? E é por isso que ele não aceitou, porque ele não ganharia, não é bem assim que funciona o salário. Diferente dos outros esportes americanos, na NFL, o salário que tu oferece de nada vale para o atleta. O que vale é o salário garantido. E o que foi ofertado pro Von Miller foi 114,5 milhões, mas garantido foi só 39,8 milhões em 2 anos. Ou seja, no final do período de 2 anos, se o Broncos quiser, ele simplesmente fala pro Von Miller, tchau, não queremos mais você. Ou se o Von Miller se machuca, tchau, não queremos mais você. E todo aquele prometido de 114 milhões, etc., já era, papau, já foi, não ganha. Só ganha o garantido, por isso o nome garantido, o que é uma palhaçada. Então é o seguinte, dentro do salário da NFL, as cifras fechadas, né, as cifras faladas são grandes, mas sempre existem algumas pegadinhas dentro do contrato que são o garantido, que é realmente o quanto o jogador vai ganhar. Lembrando que na NFL, se o cara se machuca, o time tem o direito de não pagá-lo. Mais ou menos isso, é exatamente nesse sentido que ele pode cortar o cara, corta o salário e já era. Não corta o salário no ano recorrente, mas tipo, para um próximo ano ele simplesmente termina o contrato do cara. Por que o Von Miller não está aceitando o salário que ofereceram para ele? No Ndamukong Suh, que o Dolphins contratou no passado, com quase o mesmo valor, 114 milhões, faltou 0,5, o garantido para o Ndamukong Suh foi quase 60 milhões em 3 anos. Foi 59,96, se eu não me engano. Exatamente. Milhões em 3 anos. Então é um ano a mais com 20 milhões a mais. E o Von Miller está partindo desse pressuposto. Peraí, eu quero a mesma coisa? O Ndamukong Suh não é melhor do que eu, ou né, qualquer coisa do gênero. Então eu também quero 60 milhões para 3 anos. Beleza, Fake Sherman, deixa eu ver se eu entendi. Então hoje, na NFL acontece o seguinte, eles oferecem um salário para mim, no caso aqui do Von Miller, 114,5 milhões de dólares, porém desses 114 milhões, só 39,8 estão garantidos dentro de 2 anos. Exato. O restante eu só ganho se o time quiser, tipo, ou seja, ir renovando. Quer jogar mais um ano? Quero e tal, então vamos. Se eu não me machucar, então tudo pode ser mudado. Exato. Beleza. Nós temos o salário do Sul, que ano passado foi um absurdo, que fechou com o Dolphins, em 114 milhões. Desses 114 milhões, 59,96 são garantidos. Isso. Em 3 anos. Isso. E o Sul não é o maior garantido ainda. E não é, porque o Marcel Durius, defensive tackle do Bills, ganha 60 milhões garantido. Só que em 6 anos. Então ele ganha 10 milhões por ano, em tese. É menos em quantidade por tempo, mas é mais num valor total garantido. Por 40 mil dólares só também. Mas é mais. O maior da história, não QB, garantido, é dele. Beleza, então legal. Então o Broncos ofereceu para o Von Miller 114,5 milhões, ou seja, né, quase meio bilhão de reais. E o Von Miller não aceitou. E assim,
Com isso, o Broncos já deu a franchise tag exclusiva nele, então o Von Miller vai jogar pelo top dos 5 jogadores que mais ganham na posição dele, que é um pouco mais de 14 milhões de dólares, eu acho que é 14,13 milhões que ele jogaria sobre a franchise tag esse ano. O que é isso? Ele não está no contrato, ele não tem contrato, mas ele joga mais um ano sobre um preço determinado pela liga, que são os 5 principais. Só que o Von Miller já falou que não vai jogar, que não existe a possibilidade dele jogar sobre a franchise tag. Ou ele joga com contrato, ou ele dá holdout. Holdout foi o que o Chancellor fez no passado, que é simplesmente não jogar. Não recebo, não jogo, e é isso aí. Só para ter ideia, já teve, tá tendo workout, tá tendo treinamento do Broncos já, e o Von Miller não está participando. Então, pessoal, legal. Entendendo isso, a pergunta que não quer calar é: o que os torcedores do Broncos e os adoradores da NFL podem esperar do Von Miller? Ele vai ou não vai jogar no Broncos esse ano? Então, o que o Broncos fez enquanto o contrato não é firmado é aplicar uma exclusive franchise tag no Von Miller. O que isso significa? Não vou falar da exclusive em partes, porque falar de toda espécie de franchise tag é uma coisa muito grande, porque são várias espécies de franchise tag. O Von Miller joga o próximo ano sem contrato, porém é um ano com um salário definido pela NFL, que é a média dos 5 jogadores que mais ganham da posição dele. Ou, caso ele já ganhasse muito dinheiro, é um pouco acima do que ele ganhava. É menos do que ele quer, é mais do que o clube quer pagar, é o meio termo de sempre. Porém, o Von Miller já falou algo para deixar os torcedores do Broncos um pouco preocupados. Não jogarei, em hipótese alguma, sobre franchise tag. Ou eu jogo com contrato, ou eu não jogo. Pica. O que isso significa? Vai dar holdout. Não vai participar dos jogos e não vai receber salário nenhum. Porque ele sabe que ele é foda e alguém vai pagar ele, alguém vai dar um salário. Porque ou o Broncos troca, negocia, manda embora, porque um outro time não pode chegar, eu dou tanto em ti. Não existe isso. Ele é jogador do Broncos. Então ele já não está participando dos treinamentos e o prazo final para o Broncos sentar na mesa com ele e assinar um contratinho maior de salário garantido é dia 15 de julho. Então, torcedores do Broncos, fiquem ligados aí nos próximos 10, 15 dias. Caraca! E aí, galera, com Von Miller, sem Von Miller, uma coisa certa. A NFL começa em setembro, dia 8, e estaremos aqui falando todos os jogos e discutindo todos os jogos com vocês. Além do nosso Survivor, que estará começando antes, já na off-season. Mais notícias em breve, um grande abraço. Um beijo na bunda, até segunda, e fica ligado no Survivor que vai ser tinindo!